Dando continuidade à nossa aula de Direito Constitucional, estamos falando acerca das classificações das Constituições. Vamos, nesse momento, falar da classificação quanto ao conteúdo. E essa também é uma classificação extremamente importante para as provas. Quanto ao conteúdo, quanto à temática que o texto constitucional irá trazer, nós temos duas possíveis classificações. A classificação ela pode ser tida num aspecto formal ou material. É a chamada Constituição formal ou Constituição material. O que diferenciaria, então, uma Constituição formal de uma Constituição material? A Constituição formal seria aquela que, na sua temática, estaria restrita aos temas incluídos formalmente no texto constitucional. Então, todas as vezes que eu tenho documento constitucional, considerando como norma constitucional aquilo que formalmente ou tecnicamente está inserido no documento, eu tenho uma Constituição formal. Todavia, se as normas constitucionais não estão definidas por estarem inseridas tecnicamente naquele documento, mas sim pela temática que tratam, eu tenho a Constituição num sentido material. Então, todas as vezes que a norma constitucional for definida pelo conteúdo, pela temática, e não por onde está escrita, definida ou inserida, a Constituição ela é vista num aspecto material. Aí você fala, mas professora, quais seriam os temas para fins de definir uma Constituição material? E aí a gente tem um método mnemônico para ajudar vocês aqui. E o método mnemônico é o DOI. O que significa DOI? DOI significam as matérias típica ou materialmente constitucionais. Ou seja, todas as vezes que eu tratar de direitos e garantias fundamentais, organização do Estado e estruturação dos poderes, eu estaria tratando de temas constitucionais. E mais importante, mesmo que eles não estivessem formalmente inseridos naquele documento que nós chamamos de Constituição. É como se você falasse assim, onde está escrito, professor, esse direito fundamental? Não interessa, é direito fundamental, está em alguma norma, mesmo que seja numa lei, teria status de norma constitucional. Então, para fins de classificação, a Constituição material é aquela que leva em consideração o tema, a matéria, e não a forma. Já diametralmente oposto, a Constituição analisada num aspecto formal, o que importa é a forma, é o local que aquela regra foi inserida para fins de definir se ela tem ou não tem natureza constitucional. Muito bem, então, nessa análise de conteúdo formal e de conteúdo material, o que a gente pode definir para a nossa Constituição? A nossa Constituição é uma Constituição em sentido formal, ou seja, para nós, no Brasil, é norma constitucional aquilo que formalmente está inserido no documento constitucional. Okay? Aí você fala assim, mas professor, o que é o documento constitucional? Documento constitucional é a própria Constituição, como texto codificado e editado pelo chamado Poder Constituinte, mas também todo aquele documento que for editado por este Estado e que siga o mesmo procedimento da norma constitucional, ou seja, das emendas constitucionais. Então, todo aquele documento que siga as mesmas formalidades das emendas constitucionais serão tidos como normas constitucionais. Isso não significa que dentro deste documento, chamado de Constituição,
eu também, por coincidência, não vou ter temas que materialmente estão ligados à matéria constitucional. Exemplifico para ficar mais fácil de você compreender. Eu disse que o núcleo, a temática, a matéria de direito constitucional é aquela que representa o DOI, Direitos e Garantias Fundamentais, Organização do Estado e Estruturação dos Poderes. Então, esses temas, se estão inseridos no documento constitucional, eles serão formal e materialmente constitucionais. Artigo 18 da nossa Constituição. O artigo 18 da nossa Constituição, ele inaugura o título 3, que vai falar acerca da organização do Estado. Inclusive, o artigo 18 ele é extremamente importante porque ele vai trazer quais são os entes da nossa federação, como que nós organizamos internamente a nossa casa. Temos a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Esta organização interna do Estado, estabelecida pelo artigo 18, é sim tema constitucional, tanto material como formalmente. Material porque o tema trata de organização do Estado. Formalmente porque está inserido neste documento que nós consideramos como o documento mais importante porque segue o procedimento mais rigoroso dentro do sistema jurídico e decorre da própria ideia de organização normativa do Estado. Agora, eu tenho no texto constitucional o artigo 243, que vai falar acerca do Colégio Dom Pedro, que ainda vai continuar na órbita federal. Veja, o Colégio Dom Pedro vai continuar na órbita federal. Tem conteúdo tecnicamente material, tem a ver com organizar o Estado, estruturar poder, estabelecer direitos e garantias? Não. É uma temática que não é conteúdo, matéria típica constitucional. Mas se foi inserido no texto constitucional, é norma constitucional. Okay? Então, é muito importante a gente entender que no sistema jurídico brasileiro, norma constitucional é aquilo que formalmente está inserido neste documento que nós temos como documento fundamental e mais importante. Cuidado! O fato de ser fundamental e mais importante é uma decorrência do documento constitucional seguir um processo de alterabilidade mais dificultoso e mais rigoroso. Muito bem, vamos agora à próxima classificação. Quanto à efetividade constitucional e o exercício do poder político. Essa é uma classificação que não é toda a prova que acaba pedindo, mas vamos trazer aqui mais informações para, eventualmente, alguma pergunta mais específica do seu examinador. Quanto à efetividade constitucional ou ao exercício do poder político, e a gente sabe que o exercício do poder político é essa aptidão que o Estado tem de submeter todos à regra que ele estabelecer, a Constituição pode ser normativa, nominal ou semântica. Então, temos 3 classificações: normativa, nominal e semântica. Vamos começar, então, com a Constituição normativa. Constituição normativa seria aquela Constituição que efetivamente é respeitada, é aplicada e é observada naquele Estado. Vamos falar no popular? Quando os titulares do poder, quando aqueles que exercem o poder respeitam a Constituição, e quando o povo também reconhece o texto constitucional, aplicando, respeitando os seus mandamentos, eu tenho ali uma Constituição normativa, é a Constituição que tem efetividade. No Brasil, a gente fala que é aquela norma que pegou, né? Que no Brasil tem norma que pega e tem norma que não pega. Então, aquela Constituição que pegou, aquela que é efetiva, que é respeitada e que, na prática, a vida, o dia a dia do Estado, seguido com base nos mandamentos ali estabelecidos, então teríamos a Constituição normativa. Por outro lado, poderíamos ter no Estado uma Constituição que seria chamada de semântica. O que seria uma Constituição semântica? Também chamada por alguns de Constituição disfarce, porque na verdade é uma Constituição de fachada.
ela existe, ela até tem alguma efetividade, mas ela não serve para representar a vontade do povo, para organizar propriamente o Estado, estruturar os poderes, estabelecer direitos e garantias fundamentais. Ela serve como exercício de perpetuação do poder. Então, é o instrumento utilizado por ditadores, por autoritários, que vão se utilizar do documento, que tecnicamente seria o documento do povo, para fins de se perpetuar no poder. Então, o documento ele não representa tecnicamente a vontade do povo, e sim daquele que está ali no exercício do poder. Ele usa a Constituição para se manter no poder. Então, essa seria uma Constituição semântica, ou disfarce, porque ela tecnicamente ali representaria uma representatividade popular, mas no fundo eu teria ali um instrumento dominativo ou um ditador estabelecendo as regras. Por fim, a última classificação, classificação nominal, que seria a Constituição existente sem a menor efetividade. Ninguém dá a menor bola para essa Constituição. É aquela que é desprezada, desrespeitada ou não observada pelos governantes. Sem dúvida nenhuma, quando houver uma Constituição nominal, estaremos diante de abuso e de arbítrio no exercício do poder. Então, Constituição desrespeitada, Constituição sem efetividade, é sinônimo de desrespeito, principalmente no que tange à observância dos direitos e garantias fundamentais. Muito bem. Aí você fala, professora, por que eu tenho que saber que existem constituições que sim, são efetivas, que mesmo não tendo a totalidade da sua efetividade, elas sim organizam o Estado e sim são seguidas por aqueles que ali vivem? E constituições que são semânticas, que na verdade até têm alguma efetividade, mas ajudam à perpetuação do poder de um grupo ou de um indivíduo, e constituições que não são efetivamente aplicadas. Porque desta classificação surgiu o que a doutrina chamou de constitucionalismo simbólico. O que seria o chamado constitucionalismo simbólico? O constitucionalismo simbólico nada mais seria do que a ideia que nós trazemos na Constituição semântica e nominal. Seria a existência de uma Constituição com pouca efetividade ou com nenhuma efetividade, que serve como instrumento para perpetuar a vontade do governante e não como instrumento de respeito de direitos e garantias das pessoas. Então, o constitucionalismo simbólico é o movimento e que governantes que exercem de forma abusiva e arbitrária o poder do Estado se utilizam para se perpetuar no poder. Então, às vezes, em prova aparece lá o constitucionalismo simbólico. Associe, então, a adoção de, naquele Estado, constituições tidas como semânticas ou também constituições tidas como nominais. Essa é uma temática muito também perguntada em prova. Vamos ver o esquema, então? Que seriam as constituições normativas. Constituições normativas, aquelas que correspondem à realidade política e social, limitando de fato o poder. Aí você fala, no Brasil eu tenho normativa? Claro que tem uma Constituição normativa. Por mais que haja desrespeito, aqueles que exercem o poder estão limitados de fato a um regramento constitucional, mesmo que ainda não estejamos diante de um ideal dos mundos. A gente tem uma realidade política e social limitada pelo texto constitucional. Já na Constituição nominativa e semântica, isso não acontece. Na semântica, a ideia é perpetuação no poder, por isso não tem o objetivo de regular a política estatal, porque o governante, o ditador, o autoritário quer se perpetuar no poder. Já nas nominativas, a ideia é que faça-se o que bem entender, não atendendo em nenhuma medida à realidade social, ao que o povo clama ou espera. Muito bem. Vamos então agora à próxima classificação,
quanto à finalidade. E quanto à finalidade, nós poderíamos classificar as constituições em garantia e constituição dirigente. Vamos fazer assim nesse momento para ficar mais fácil para você. Por quê? Porque na classificação garantia a gente tem sinônimos. Podemos falar de constituição garantia, defensiva, clássica ou quadro. Cada autor traz uma nomenclatura. Então, vamos primeiro estabelecer uma e depois que você entender, a gente traz os sinônimos. Então, o que seria a Constituição garantia e o que diferenciaria a Constituição garantia da Constituição dirigente, ou também chamada de programática? A Constituição garantia é aquela que consagra os chamados direitos de primeira geração, ou também, mais modernamente, chamados de direitos de primeira dimensão. O que seriam os direitos de primeira dimensão? Seriam os direitos que tutelam as liberdades públicas, que garantem aos indivíduos o exercício da sua liberdade em um Estado. Aí você fala, mas professora, todos não são livres? São livres se há garantia desses direitos civis e direitos de participação políticos. A liberdade das pessoas, a liberdade dos indivíduos, ela é consagrada nessa primeira dimensão de direitos, em que aquele que está no poder tem que respeitar o mínimo de liberdade do indivíduo, não podendo abusar da condição de estar no poder. E a gente sabe, né, que o ser humano, naturalmente, se está numa condição de poder, vai ter a tendência de abusar. É só você lembrar do filme Senhor dos Anéis, né? O que é o Senhor dos Anéis? É o põe o anel, sente o poder e literalmente começa a abusar dessa condição. Aquele filme é representativo exatamente do que o ser humano faz quando está no poder. A tendência natural é o abuso. Por isso que este poder exercido tem que encontrar limites. E o limite de respeito à condição de ser e de existir da pessoa, como ser humano que o é consagrado nesses direitos de primeira dimensão. Só que esses direitos de primeira dimensão, eles vão consagrar os direitos que são chamados de liberdades públicas, no sentido de que o Estado não deve interferir, deve respeitar a individualidade da pessoa. Portanto, são direitos chamados de negativos. Por quê? Ou liberdades negativas. Porque permitem o respeito à condição individual e não autorizam aquele que está no poder, o Estado, a abusar desta condição. Então, este Estado que respeita o indivíduo como ser, como pessoa que o é, deixando literalmente uma margem para a sua liberdade, para o seu aspecto individual, para o seu aspecto particular, não intervindo nessas questões, são os estados que consagram direitos civis e políticos e respeito à liberdade dos indivíduos. É daí que vem a expressão Estado liberal. O que é um Estado liberal? É o Estado que respeita a liberdade das pessoas, que respeita a condição individual, que não interfere em aspectos privados e particulares, salvo conforme regrado pelo próprio indivíduo num contexto social, pelo povo no documento constitucional. Okay? Então, Constituição Garantia é também a Constituição adotada pelo Estado liberal, porque consagra os chamados direitos de primeira dimensão. Já a Constituição dirigente, ela tem um outro enfoque. O enfoque da Constituição dirigente é garantir, por isso a ideia de permitir uma atuação do Estado, é garantir condições mínimas aos indivíduos que vivam nessa sociedade. Então, na Constituição dirigente, o que eu vou ter? Eu vou ter consagração de uma segunda dimensão de direitos. Porque no Estado que vai adotar uma Constituição dirigente, eu vou ter uma atitude ativa, um fazer,
um agir do Estado. Esse fazer, esse agir, esse atuar do Estado, ele decorre da condição do Estado de fazer algo para aqueles que não têm condições de subsistir sozinho, o que é mínimo para a sua existência. Então, é o Estado que faz, é o Estado que presta, é o Estado que age, é o Estado que dá. Este Estado, que é o Estado ativo, que garante o mínimo ao indivíduo, quando ele não tem condições sozinho de propiciá-lo, ele vai adotar uma constituição dirigente ou programática. Por quê? Porque essa Constituição vai estabelecer os rumos desse Estado e vai determinar que esse Estado propicie o mínimo para as pessoas que não conseguem tê-la sozinho. Agora, olha só que interessante. Esses direitos de segunda geração, eles, num contexto social, fazem com que haja um custo desta manutenção que é feita pelo Estado. E quem banca esse custo? O próprio povo. Então, é por isso que nós pagamos tributos, porque a gente tem que custear um Estado que propicia um mínimo àqueles que não têm condições. É um Estado que faz, é um Estado que age, é um Estado que presta. Portanto, a Constituição dirigente é aquela que vai estabelecer rumos, é aquela que vai estabelecer atitudes deste Estado. Essa Constituição dirigente também é chamada de programática, porque vai estabelecer programas de ação, atitudes que devem ser seguidas, ações que devem ser buscadas pelo Estado. Você fala, professora, eu posso ter uma Constituição garantia e uma Constituição dirigente ao mesmo tempo? Tecnicamente, a Constituição ela vai ser dirigente, mas que também respeita direitos de primeira dimensão. Então, eu tenho na Constituição dirigente a possibilidade de tutela das liberdades públicas, o que não anula a segunda dimensão, que é o segundo enfoque de análise, que não é um Estado só respeitando a sua liberdade, cruzando os braços, falando assim, você é livre, muito bem, agora se vira. Você fala, mas eu não tenho condições de pagar um médico, então morra, porque eu não vou te dar. Então, não é esta atitude que eu quero do Estado, um Estado sem agir, sem fazer, negativo. Eu quero um Estado ativo, um Estado que faz, um Estado que age, um Estado que presta, um Estado que assiste. Então, eu posso, sim, nessa Constituição dirigente, em que eu vou ter um Estado social, ter, além disso, a garantia de direitos de primeira dimensão ou geração. É por essa razão que, atualmente, o presidente Obama vem encontrando diversas resistências do Congresso americano para fins de aprovar um sistema único de saúde. Sabe por quê? Porque o Estado norte-americano é um Estado que adota uma Constituição garantia, defensiva clássica, que tutela a liberdade. Nos Estados Unidos é livre, todo mundo sabe disso. É a terra da liberdade. Só que é uma liberdade não tão assistida. É uma liberdade no modelo clássico. Muito bem, eu garanto a ter liberdade, dou condições para que você seja livre, mas você vai se virar. Você tem condições aqui para conseguir viver sozinho. O Estado, não tem que ficar te assistindo, cuidando de você. É por isso que lá essa resistência ao sistema único de saúde, porque todo mundo tem que bancar a saúde alheia. Não é a ideia clássica, a garantia de direitos de primeira dimensão. Já no Brasil, não. A ideia é diametralmente oposta. Um Estado extremamente assistencialista, porque adota-se um modelo de Constituição dirigente ou programática, ok? Também a doutrina traz uma outra classificação dentro dessa ideia que nós estamos estudando, que seria chamada de Constituição balanço. A Constituição balanço, ela existiria para valer durante um determinado período de tempo, que seria um regime excepcional, num regime transitório, em que haveria necessidade ali de se regrar aquela situação naquele momento histórico, que foi o que aconteceu
quando da implementação do socialismo. Então, também essa Constituição é só para fins de referência de estudo. O que nós temos hoje ou é a Constituição Garantia, que consagra direitos de primeira dimensão, ou a Constituição Dirigente ou Programática, que consagra direitos de segunda dimensão. Na primeira dimensão, o Estado tutela a liberdade, mas não faz nada por você. Na segunda dimensão, o Estado te ajuda, presta, dá, fornece ao Estado ativo. Muito bem, então vamos esquematizar a ideia. As constituições garantia, por se limitarem a estabelecer direitos de primeira geração, são relacionados à proteção do indivíduo contra o arbítrio estatal. Por isso, são sempre sintéticas ao modelo da Constituição americana. O que é uma Constituição sintética? É uma Constituição que só traz o mínimo, os valores que serão aplicados àquela sociedade, sem entrar em maiores detalhes quanto à organização administrativa, quanto à estruturação desse Estado, que vai ser feito por meio de normas de outro valor. Já as constituições dirigentes são sempre analíticas. Por quê? Porque ela tem uma quantidade muito significativa de ações, de programas de governo para fins de implementação de um Estado ativo, um Estado que presta, um Estado que age, que fornece. Então, vai descer detalhes, minúcias quanto à estruturação desse Estado, a fim de propiciar que essas ações, esses programas sejam implementados a fim de garantir o que seria mínimo num contexto social. Vamos finalizar, então, a classificação das constituições com esse nosso esquema. Quanto à extensão, a Constituição pode ser analítica ou sintética. Quanto à forma, ela pode ser escrita ou não escrita. Quanto ao conteúdo formal e material. Quanto à estabilidade imutável, superrígida, rígida, semirrígida e flexível. Quanto ao objeto social ou liberal. Quanto à realidade ou a efetividade normativa, nominativa ou semântica, quanto à ideologia eclética e ortodoxa, quanto aos fins garantia, dirigente e balanço, quanto à origem promulgada ou outorgada e quanto à elaboração dogmática ou histórica. Vamos ver a Constituição brasileira, o que ela é? Quanto à extensão, a nossa Constituição ela é analítica. Por quê? Porque a gente adota uma finalidade dirigente, de prestar, de fazer. É o que nós chamamos de Estado social, que age, que presta, que dá e que fornece. Quanto à forma, a nossa Constituição ela é escrita, atualmente não codificada em um único documento, porque além do documento constitucional, nós temos também com o mesmo valor os tratados internacionais de direitos humanos aprovados após a emenda 45. Quanto ao conteúdo, a nossa Constituição é formal, ou seja, não interessa a temática, interessa a forma. E é isso que garante que a nossa Constituição detenha supremacia em detrimento das demais normas. Quanto à estabilidade, nós temos uma Constituição rígida, podemos até chamar de super rígida aqueles que adotam essa classificação quanto à existência de cláusulas pétreas. Professora, quando cair na prova, o que eu faço? Eu falo que é rígida ou é super rígida? Depende. Se o seu examinador falou só rígida, semirrígida ou flexível, você fala que é rígida. Agora, se ele põe a opção entre rígida e super rígida, você pode assinalar o super rígida porque é a classificação que leva em consideração a existência de cláusulas pétreas. Quanto ao objeto, então, nosso Estado é social porque tem programas de ação, age, presta, realiza. Quanto à correspondência com a realidade ou a efetividade, a nossa Constituição é normativa porque efetivamente é respeitada. Quanto à ideologia, uma ideologia eclética, porque não seguimos, ou também chamada de heterodoxa, porque não seguimos uma única ideologia, conforme a gente pode analisar, inclusive, do próprio artigo 1º da Constituição. Quanto aos fins dirigentes, como a gente já falou, quanto à origem promulgada, porque tem origem
popular e, por fim, quanto ao modo de elaboração dogmática, porque surge em um determinado momento do tempo. Se tiver alguma dúvida, não se esqueça de acessar as minhas redes sociais. Agradeço pela atenção e, em continuidade, a gente vai falar acerca de temas ligados ao direito constitucional.